A garota do delivery foi humilhada por chegar atrasada e o milionário viu sua pulseira, a mesma que ele comprou em um mercado local no dia em que perdeu a filha há 23 anos. O sol do meio-dia castigava as ruas da cidade do México, quando Camila Belmonte ajustou a mochila térmica nas costas e checou o endereço no celular pela terceira vez. 27 anos de vida, sendo 23 deles entregando qualquer coisa que pagasse o suficiente para manter um teto sobre a cabeça. Hoje eram quentinhas para os escritórios do centro financeiro, um mundo que ela conhecia apenas pelos lobbies de mármore e seguranças mal-humorados. O trânsito estava um inferno, como sempre. Camila pedalou sua bicicleta entre os carros, desviando de espelhos retrovisores e buzinas irritadas no pulso esquerdo. A pulseira de prata balançava suavemente. A única coisa que sempre esteve com ela, desde que se entendia por gente. Um coração pequeno gravado no metal, desgastado pelo tempo, mas ainda legível. Para sempre, papai. Ela nunca soube quem era esse pai. Não tinha lembranças de antes dos 4 anos. Quando foi encontrada vagando pelas ruas, suja e assustada, sem conseguir dizer nem o próprio nome, o orfanato virou casa, as freiras viraram família e a pulseira virou mistério. Quantas vezes tinha ficado olhando para aquela gravação, imaginando que tipo de homem teria escolhido essas palavras. Ai, que droga! Resmungou quando um carro freou bruscamente na sua frente. A batida foi inevitável. Camila voou da bicicleta, ralando o joelho no asfalto, enquanto as marmitas se espalhavam pela rua. O motorista desceu xingando, mas ao ver que era uma mulher jovem e claramente machucada, mudou o tom. Moça, você tá bem? Eu não vi você chegando. Tô viva. Camila se levantou, limpando a sujeira da roupa. Mas as entregas... Ai, Jesus, que vou fazer agora? Olhou para as marmitas espalhadas, algumas ainda aproveitáveis. Checou o celular. Já estava atrasada 15 minutos para a entrega no edifício Montenegro. Catou o que dava para salvar, ignorou a dor no joelho e pedalou o mais rápido que conseguiu. A 40 andares dali, Eduardo Montenegro estava parado diante da janela do seu escritório, observando o movimento da cidade sem realmente ver nada. Na mesa, as mesmas fotos de sempre. Helena aos 4 anos, sorrindo no parquinho, segurando a boneca favorita. A última foto tirada antes de... Ele balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos que vinham como ondas, dia após dia, há 23 anos, 62 anos de idade, bilhões no banco, império empresarial sólido, e nada disso valia 1 centavo perto do buraco que tinha no peito. Senhor Montenegro, a secretária entrou discretamente. Sua esposa ligou. Quer saber se o senhor vai jantar em casa hoje? Diga para Ângela que tenho reunião até tarde. Respondeu sem se virar. Era mentira. Não tinha reunião nenhuma. Só não conseguia mais fingir normalidade na mesa de jantar. Ouvindo Ângela falar sobre as amigas, os eventos sociais, como se a vida fosse feita só disso. Como se não existisse uma garotinha de 4 anos que deveria estar ali, fazendo bagunça, pedindo para ele contar histórias antes de dormir. 23 anos. Helena teria 27 hoje. Seria como... Teria os olhos da mãe, o sorriso travesso. Estaria viva. Eduardo voltou para a mesa e pegou a pasta que o investigador particular tinha entregado na semana passada. Mais um beco sem saída, mais uma pista que não levava a nada. Quanto dinheiro já tinha gastado? Quantos investigadores contratou? Parecia que Helena tinha simplesmente desaparecido do mundo. O interfone tocou, interrompendo seus pensamentos. Senhor Montenegro, tem uma confusão aqui embaixo. Uma entregadora. Os seguranças estão querendo expulsá-la, mas ela insiste que tem uma entrega para o senhor. Eduardo franziu a testa. Não tinha pedido nada. Mande ela subir. Mas, senhor, ela está... meio suja. Parece que se acidentou. Eu disse para mandar subir. Camila nunca tinha se sentido tão pequena quanto nos últimos 15 minutos. Primeiro, o segurança da portaria a olhou de cima a baixo como se ela fosse um inseto. Depois, a recepcionista do 30º andar fez cara de nojo quando ela disse que tinha uma entrega para o todo-poderoso Montenegro. Por último, o assistente pessoal praticamente a escoltou até o elevador, como se ela fosse fugir com os móveis. Escuta aqui, querida, disse o assistente.
Um homem de meia-idade com terno caríssimo e ar de superioridade. Você pode até ter conseguido enganar a segurança lá embaixo, mas aqui em cima as coisas funcionam diferente. O Sr. Montenegro é um homem muito ocupado e não tem tempo para incompetentes como você. Olha, eu só quero entregar essa comida e sair daqui, Camila retrucou, segurando firme a mochila térmica. Não pedi para ser tratada feito lixo. Lixo. Você que se acha no direito de entrar aqui toda suja, atrasada, e ainda por cima responder mal quem você pensa que é. Eu sei exatamente quem eu sou. A voz de Camila tremeu, mas ela não baixou os olhos. Sou uma mulher trabalhadora que está tentando ganhar a vida honestamente. E você? Quem você é além de um babaca de terno? O assistente ficou vermelho de raiva. Sua ninguém. Vou chamar a segurança para te jogar na rua. Onde é seu lugar? Que diabos está acontecendo aqui? A voz grave fez todos se virarem. Eduardo Montenegro estava parado na porta do escritório. E mesmo Camila, que nunca tinha visto o homem antes, soube imediatamente que estava diante de alguém poderoso, alto, cabelos grisalhos bem cortados, terno impecável, mas foi o olhar que a impressionou. Tinha uma tristeza profunda, como se carregasse o peso do mundo. Senhor Montenegro, eu estava apenas... O assistente gaguejou. Estava humilhando uma trabalhadora no meu escritório. Eduardo cortou, o tom gelado. Vá para sua mesa. Agora, o homem saiu depressa. E Eduardo se voltou para Camila. Sinto muito por isso, como é seu nome? Camila. Ela respondeu, ainda um pouco em choque. Camila Belmonte. Tenho uma entrega para o senhor. Mas acho que houve um engano. Foi então que aconteceu. Camila mexeu na mochila para pegar a marmita. E a manga da blusa subiu, revelando a pulseira de prata no pulso. Eduardo olhou distraído. Depois focou. Depois arregalou os olhos como se tivesse visto um fantasma. O mundo parou. Ele deu 2 passos cambaleantes para trás. A mão no peito, respiração ofegante, Camila largou a mochila e correu para ampará-lo. Senhor, o senhor está passando mal. Mas Eduardo só conseguia olhar para a pulseira, para o coração de prata, para a gravação que ele mesmo tinha mandado fazer 23 anos atrás numa joalheria no centro da cidade. Para sempre, papai. Impossível. Não podia ser. Era apenas coincidência. Tinha que ser. Onde? Onde conseguiu isso? A voz saiu rouca, quase um sussurro. Camila olhou para a pulseira confusa. Isso. Sempre tive. Desde pequena. Por quê? Eduardo sentou pesadamente na cadeira mais próxima, as mãos tremendo. 23 anos procurando. E ela estava ali, bem na frente dele. O cabelo escuro, os olhos amendoados, até o jeito de inclinar a cabeça quando estava preocupada. Como assim sempre teve? É uma longa história. Camila hesitou. Cresci no orfanato. Não lembro de nada antes dos 4 anos. Essa pulseira é a única coisa que... Senhor, o senhor tá bem. Quer que eu chame alguém? 4 anos, a idade que Helena tinha quando desapareceu. Eduardo fechou os olhos, tentando controlar as emoções. Podia ser coincidência, podia ser qualquer coisa. Mas e se não fosse? E se depois de todo esse tempo, o destino tivesse trazido sua filha de volta? Senhorita Camila, ele disse, tentando manter a voz firme. A senhora teria alguns minutos para conversar? Camila olhou para o homem poderoso que parecia ter encolhido 10 anos nos últimos minutos. Havia algo nos olhos dele, uma dor tão profunda que ela reconheceu imediatamente. Era a mesma dor que ela carregava, a dor de quem perdeu algo que nunca mais ia encontrar. Claro, ela respondeu suavemente. Tenho tempo. Eduardo olhou mais uma vez para a pulseira, para o rosto da jovem, e pela primeira vez em 23 anos, sentiu algo que tinha quase esquecido que existia, esperança, lá fora, nas ruas da cidade do México. O sol continuava castigando, mas dentro daquele escritório, 2 mundos estavam prestes a colidir de uma forma que mudaria tudo para sempre. 3 dias depois do encontro com Camila, Eduardo ainda não conseguia tirar a imagem da pulseira da cabeça. Estava no escritório às 5 da manhã, folheando pela 100ª vez os relatórios dos investigadores particulares dos últimos anos. Nada, sempre nada.
Mas agora havia uma possibilidade real, tangível, sentada ali na sua frente usando a mesma pulseira que ele tinha comprado para Helena. Pegou o cartão que guardava na carteira há anos e discou. Caio Sá, escritório de advocacia, atendeu uma voz jovem e profissional. Caio, aqui é Eduardo Montenegro. Preciso dos seus serviços. É urgente e delicado. Senhor Montenegro, é uma honra. Em que posso ajudá-lo? Eduardo hesitou. Caio era sobrinho de Ângela, filho da irmã dela. Um rapaz sério, íntegro, formado em Direito pela UNAM, com especialização em investigações. O ideal para um trabalho que exigia discrição absoluta. Preciso que investigue uma pessoa para mim, mas isso fica só entre nós dois, entendeu? Nem minha esposa pode saber. Claro, senhor. Sigilo absoluto, quem é a pessoa? A Camila Belmonte, 27 anos, entregadora, órfã desde criança. Quero saber tudo sobre ela, onde cresceu, que orfanato, se tem documentos de quando foi encontrada. Tudo do outro lado da linha. Caio anotou rapidamente. Posso perguntar o motivo da investigação? Prefiro não dizer agora. Só, seja discreto. E seja rápido. Depois de desligar, Eduardo se recostou na cadeira. Era um tiro no escuro, mas tinha que tentar. Se Camila realmente fosse Helena, na mansão Montenegro, Ângela observava o marido há 3 dias. Alguma coisa tinha mudado. Eduardo estava diferente. Ansioso, esperançoso de um jeito que ela não via há anos. E isso a deixava nervosa, aos 45 anos. Ângela Sá Montenegro sabia exatamente o que tinha e como tinha conseguido. Beleza, inteligência e a capacidade de estar no lugar certo na hora certa. Tinha conhecido Eduardo 2 anos depois da tragédia. Quando ele estava destruído, vulnerável, precisando de alguém para cuidar dele. Foi paciente, carinhosa. O ombro que ele precisava para chorar nunca foi amor. Para ela, era um investimento de longo prazo. Para ele, era conforto na dor insuportável. Funcionou por 21 anos. Mas agora havia algo no ar que ela não conseguia identificar. E isso a preocupava. Estevão, disse ao telefone baixando a voz. Precisamos conversar hoje. 1 hora depois. Estevão. Montenegro estava sentado na sala da cunhada, bebendo um uísque caríssimo e ouvindo as preocupações dela. Você tá paranoica, Ângela, disse ele, mas a voz denunciava nervosismo. Eduardo sempre foi esquisito. É só mais uma fase. Estevão era 5 anos mais novo que Eduardo, mas parecia uma década mais velho. Cabelos ralos, barriga proeminente, o rosto marcado pelos excessos. Sempre viveu na sombra do irmão mais bem-sucedido. Sempre dependeu da generosidade da família. E sempre soube que, se algum dia Eduardo descobrisse a verdade sobre Helena, não é paranoia, Ângela insistiu. Eu conheço meu marido. Alguma coisa aconteceu? Ele tá diferente. Esperançoso. E daí? Talvez tenha fechado um negócio bom. Não é sobre negócios, Estevão. É pessoal. E você sabe muito bem o que isso pode significar. Os dois se entreolharam em silêncio. Havia segredos entre eles que nem o tempo conseguia apagar. Segredos que, se viessem à tona, destruiriam mais do que casamentos e fortunas. Vou ficar de olho. Estevão murmurou. Qualquer coisa estranha, você me avisa. Do outro lado da cidade, Caio Sá estava parado em frente ao orfanato Santa Rita, onde Camila havia crescido. Era um prédio simples, bem cuidado, com um jardim pequeno e crianças brincando no pátio. A diretora, irmã Carmen, foi gentil, mas cautelosa quando ele se identificou como advogado. Camila Belmonte. Ela repetiu o nome, pensativa. Claro que lembro. Uma menina especial. Chegou aqui em condições terríveis. Terríveis como... Estava perdida há dias nas ruas. Desnutrida. Traumatizada. Não falava com ninguém. A polícia a trouxe numa noite de chuva. Não conseguiam descobrir quem eram os pais. Irmã Carmen pegou uma pasta velha e folheou até encontrar o que procurava. Aqui está. Encontrada em 15 de março de 2001, estimativa de 4 anos de idade. Não sabia o próprio nome. Não respondia a perguntas. Os médicos disseram que era trauma psicológico severo. E a pulseira? Caio perguntou. Ela chegou usando alguma pulseira. A freira sorriu. Ah, sim.
a pulseirinha de prata. Estava agarrada nela como se fosse a única coisa que restava do mundo dela. Tentamos tirá-la para dar banho, mas ela entrou em pânico. Decidimos deixar. Era tudo o que tinha de antes. Caio anotou tudo, sentindo um arrepio estranho. A história de Camila batia perfeitamente com a de uma criança que tivesse sido sequestrada e abandonada. Posso ver os documentos? Claro, mas vou precisar de uma autorização judicial para fornecer cópias. Sem problema. Posso voltar amanhã, 2 horas depois. Caio estava no cartório de registro civil, verificando certidões. Camila não tinha registro de nascimento anterior à chegada no orfanato. Era como se tivesse materializado do nada aos 4 anos. Ele parou numa lanchonete para organizar as anotações quando alguém se sentou à mesa ao lado. Era uma mulher jovem, de cabelos pretos amarrados num rabo de cavalo, usando o uniforme de uma empresa de entrega. Com licença, ele disse, sem conseguir se conter. Você é Camila Belmonte. Ela olhou surpresa. Sou. Por quê? A gente se conhece. Caio sentiu o coração acelerar. Ela era ainda mais bonita de perto. Olhos castanhos expressivos, sorriso tímido, mas havia uma força nela que chamava a atenção. Não. Desculpa, é que... Ele gaguejou. Depois se recompôs. Sou Caio Sá, advogado. Estava investigando uns casos antigos e seu nome apareceu. Casos antigos. Ela franziu a testa. Que tipo de casos, merda? Agora tinha que improvisar. Questões de herança. Às vezes pessoas que cresceram em orfanatos podem ter direitos que nem sabem que existem. Não era mentira completa. E a curiosidade no olhar dela mostrou que tinha acertado na tecla certa. Sério, e como isso funciona? Posso explicar melhor tomando um café. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. Camila hesitou, mas havia algo no jeito dele que inspirava confiança. Tá bem, mas só um café rápido, tenho entregas para fazer. Enquanto conversavam, Caio se pegou esquecendo completamente que aquilo era trabalho. Camila era inteligente, engraçada, tinha uma forma de ver o mundo que o fascinou. Ela contou sobre a vida no orfanato, sobre as irmãs que foram sua família, sobre os sonhos de talvez um dia descobrir de onde veio. Essa pulseira, ele disse, tentando soar casual, sempre teve ela. Sempre. É minha única pista. Para sempre, papai. Ela mostrou a gravação. Às vezes fico imaginando que tipo de pai escreveria isso. Se ele realmente me amava, por que não me procurou? A dor na voz dela fez o coração de Caio apertar. Talvez ele tenha procurado. Talvez ainda esteja procurando. Camila sorriu tristemente. Depois de 23 anos? Acho difícil. Quando se despediram, Caio tinha certeza de 2 coisas. Estava completamente apaixonado por Camila Belmonte. E ela muito provavelmente era Helena Montenegro. O problema era que essas 2 certezas criavam um conflito ético que ele não sabia como resolver. Naquela noite, Camila teve o mesmo pesadelo que a atormentava desde criança. Estava num lugar escuro, ouvindo gritos. Uma voz de mulher chamando seu nome. Mas não era Camila. Era outro nome, que ela nunca conseguia lembrar quando acordava. Acordou em suor frio como sempre, segurando a pulseira como um talismã. Não sabia por quê, mas tinha a estranha sensação de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. E a apenas alguns quilômetros dali, Eduardo Montenegro estava acordado também, olhando para a foto de Helena e sussurrando. Papai nunca parou de procurar você, minha princesa. Nunca. Caio não conseguiu dormir depois do encontro com Camila. Ficou a madrugada inteira no escritório, rodeado de documentos e anotações. Tentando reconciliar o que sentia com o que devia fazer, pela primeira vez na carreira, estava enfrentando um dilema ético que parecia impossível de resolver. Do lado profissional, tinha evidências cada vez mais sólidas de que Camila era Helena Montenegro. As datas batiam. A pulseira era idêntica. A história no orfanato confirmava tudo. Eduardo tinha direito de saber, do lado pessoal, Jesus, o que estava acontecendo com ele. Conheceu a mulher há algumas horas e já não conseguia parar de pensar nela. No jeito que ela mexia no cabelo quando ficava nervosa, no sorriso tímido que aparecia quando falava dos sonhos, na força silenciosa que carregava como uma armadura invisível. Merda, murmurou.
passando as mãos no rosto. Às 7 da manhã, o telefone tocou. Caio. Era Eduardo. E a voz denunciava a ansiedade. Como estão as investigações? Senhor Montenegro. Eu. Preciso de mais alguns dias para confirmar tudo. Você encontrou alguma coisa, não é? Posso ouvir na sua voz. Caio hesitou. Não podia mentir. Mas também não estava pronto para entregar as conclusões. Encontrei algumas coincidências interessantes, mas prefiro ter certeza antes de apresentar qualquer coisa. Coincidências como o quê? As datas coincidem. Ela realmente foi encontrada aos 4 anos, na época certa. E a pulseira? O que tem a pulseira? A voz de Eduardo ficou tensa. É idêntica à que o senhor descreveu, até a gravação. Silêncio do outro lado da linha. Depois, a voz embargada. Deus do céu! É ela! Não é? É minha Helena. Senhor, por favor, ainda preciso de confirmações médicas. Testes de DNA. Quanto tempo? 1 semana, talvez 2. Depois de desligar, Caio se encostou na cadeira, exausto. Como ia conseguir passar 2 semanas investigando a mulher por quem estava se apaixonando sem que ela desconfiasse? Na mansão Montenegro, Ângela observava o marido tomar café da manhã. Ele mal tocou na comida. Estava claramente agitado, olhando o celular a cada 2 minutos. Tudo bem, amor? Perguntou, usando o tom carinhoso que aperfeiçoou ao longo dos anos. Tudo ótimo. Eduardo respondeu distraído. Você tem parecido diferente ultimamente? Algum problema nos negócios? Eduardo olhou para ela como se tivesse esquecido que ela estava ali. Não é nada disso, só. Estou trabalhando num projeto especial. Ângela sentiu o alarme interno disparar. Em 21 anos de casamento, ela tinha aprendido a ler cada expressão do marido, e aquela expressão era esperança. A mesma esperança perigosa que ele demonstrava toda vez que um investigador trazia uma nova pista sobre Helena. Que tipo de projeto? Nada que deva te preocupar. Mas Ângela já estava preocupada. Muito preocupada. Depois que Eduardo saiu para o escritório, ela ligou para Estevão. Precisamos nos encontrar. Agora, 1 hora depois, estavam no apartamento de Estevão, um lugar modesto que ele mantinha longe dos olhos da família. Ângela olhou ao redor com desdém mal disfarçado. Sempre achou patético como o cunhado vivia, dependendo da mesada que Eduardo dava. Ele está investigando alguém, disse ela direto ao ponto. Contratou o Caio sem me falar. Estevão parou com o copo de uísque a meio caminho da boca. Investigando quem? Não sei, mas tem a ver com Helena, tenho certeza. O rosto de Estevão empalideceu. Como você pode ter certeza? Porque conheço meu marido. Estevão, conheço aquele olhar. É o mesmo olhar que ele tinha toda vez que achava que tinha encontrado uma pista. Estevão levantou e começou a andar de um lado para o outro. 23 anos. 23 anos guardando aquele segredo, acreditando que estava enterrado para sempre. Talvez seja só mais uma pista falsa. Tentou, mas a voz não convencia nem ele mesmo. E se não for? Ângela se levantou, os olhos brilhando com uma frieza que Estevão conhecia bem. E se dessa vez for real? Os dois se entreolharam, e no silêncio que se seguiu, havia décadas de segredos compartilhados, de crimes encobertos, de uma aliança forjada no sangue e mantida pelo medo. O que você quer fazer? Estevão perguntou finalmente. Por enquanto, observar, descobrir quem ele está investigando. Depois, a gente decide. Camila estava terminando as entregas do dia quando seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Oi, Camila. É o Caio. A gente se conheceu ontem, no café. O coração dela deu um pequeno salto. Tinha pensado nele várias vezes durante o dia, mas não esperava que ele ligasse. Oi, tudo bem? Tudo. Olha, estive pensando sobre aquela conversa que tivemos, sobre heranças e orfanatos. Você teria tempo para discutir isso com mais calma, talvez jantar. Camila hesitou. Fazia tempo que não saía com ninguém. A vida de entregadora não deixava muito espaço para relacionamentos. Claro, mas nada muito chique. Ok, não tenho roupa para restaurante fancy. Caio riu. E o som fez algo esquentar no peito dela. Conheço um lugar perfeito. Comida boa, ambiente descontraído.
Te pego às 7. Depois de passar o endereço, Camila desligou com um sorriso no rosto. Fazia tempo que não se sentia assim, ansiosa e animada ao mesmo tempo. O restaurante era exatamente como Caio tinha prometido. Aconchegante, sem frescura, com música ao vivo e um menu que não custava um rim, Camila se sentiu confortável imediatamente. Então, disse ela, depois que pediram a comida. Me conta mais sobre essas heranças misteriosas. Caio quase engasgou com a cerveja. Tinha se preparado uma história convincente. Mas na presença dela, mentir parecia impossível. Na verdade, é mais complicado do que isso. Complicado como? Ele respirou fundo. Não podia contar a verdade, mas também não conseguia inventar uma mentira elaborada. Digamos que há pessoas procurando por familiares perdidos há muito tempo. E às vezes, detalhes como orfanatos, idades, objetos pessoais, podem ser pistas importantes. Camila tocou inconscientemente na pulseira. Você acha que alguém pode estar procurando por mim? A vulnerabilidade na voz dela quase quebrou Caio. É possível, muito possível. Depois de 23 anos. O amor de pai não tem prazo de validade, Camila. Ela olhou para ele, surpresa com a intensidade da resposta. Você fala como se conhecesse. Conheço algumas histórias. Pais que nunca pararam de procurar, que gastaram fortunas, contrataram dezenas de investigadores, seguiram pistas pelo mundo inteiro e encontraram. Alguns sim. Camila ficou em silêncio por um tempo, mexendo na comida. Às vezes tenho pesadelos, disse finalmente, com vozes que não reconheço, lugares que não lembro, e acordo sempre segurando a pulseira, como se ela fosse me proteger de alguma coisa. Que tipo de vozes? Uma de homem, cantando, uma de mulher, gritando, e sempre há muito barulho, como se estivesse acontecendo algo terrível. Caio sentiu um arrepio. A descrição batia perfeitamente com a história do sequestro que Eduardo havia contado. Camila, se eu dissesse que há uma chance real de você encontrar sua família, você gostaria? Ela olhou diretamente nos olhos dele. Claro que sim, mas também tenho medo. Medo de quê? E se eles não me quiserem? E se eu for uma decepção? E se a verdade for pior do que não saber nada? Caio estendeu a mão e tocou a dela. Qualquer pai ficaria orgulhoso de ter uma filha como você. O toque enviou uma corrente elétrica pelo braço de Camila. Ela não retirou a mão. Como você pode ter tanta certeza? Porque nos últimos 2 dias, desde que te conheci, não consigo parar de pensar em como você é forte, corajosa, gentil, se eu fosse seu pai. Ele parou, percebendo que estava se entregando demais. Se você fosse meu pai, o quê? Eu me consideraria o homem mais sortudo do mundo. Eles ficaram se olhando em silêncio, as mãos ainda entrelaçadas. Camila sentia algo que não experimentava há anos, uma conexão real com alguém. E Caio lutava contra a voz da consciência que gritava que ele estava traindo a confiança dela. Caio, ela disse suavemente. Sim, se você descobrir alguma coisa sobre minha família, você me contaria, mesmo que fosse algo que eu não quisesse ouvir. Ele apertou a mão dela. Eu sempre seria honesto com você, Camila. Sempre. Era uma promessa que ele pretendia cumprir, mesmo que isso significasse perder a mulher por quem estava se apaixonando. Do outro lado da cidade, Eduardo Montenegro olhava mais uma vez para a foto de Helena e murmurava: Papai está chegando perto, minha princesa. Muito perto. E numa mansão silenciosa, Ângela Montenegro fazia planos para proteger os segredos que poderiam destruir tudo. A noite caía sobre a cidade do México, e destinos estavam sendo selados sem que ninguém percebesse. Eiderri Ramírez era o médico legista mais respeitado da cidade do México, e também o mais discreto. Eduardo o conhecia há anos. Tinha recorrido aos seus serviços várias vezes durante as investigações sobre Helena. Se alguém podia fazer os testes de DNA sem fazer perguntas, era ele. Preciso de absoluto sigilo, Eduardo disse, entregando um envelope com cabelos que tinha conseguido do copo de café que Camila usou quando esteve em seu escritório. E preciso dos resultados o mais rápido possível. 2 semanas para ter certeza total, respondeu o médico. Mas posso dar um resultado preliminar em 1 semana. 1 semana, então. Ao sair da clínica, Eduardo sentiu um misto de ansiedade e terror. Em 1 semana saberia se Camila era realmente Helena.
E então, o que faria? Como explicaria 23 anos de ausência? Como pediria perdão por não ter conseguido protegê-la no apartamento simples de Estevão? Ângela estava furiosa. Como assim você não conseguiu descobrir nada? Ela sibilou, andando de um lado para o outro. É seu irmão, pelo amor de Deus. Ele não conta nada para mim há anos, Ângela. Você sabe disso. Desde que aquilo aconteceu, a gente mal se fala. Estevão estava bebendo desde meio-dia. As mãos tremiam, não apenas pelo álcool, mas pelo medo que crescia a cada dia. 23 anos guardando o segredo. E agora tudo podia desmoronar. Então nós vamos ter que descobrir por outro caminho. Ângela parou na frente dele, os olhos brilhando com determinação fria. Caio é meu sobrinho. Vou descobrir o que ele está investigando. E se for mesmo, Ângela o encarou com uma expressão que Estevão conhecia bem. Era a mesma que ela tinha 23 anos atrás, quando planejaram como se livrar de Teresa Montenegro. Então nós cuidamos do problema como sempre fizemos. Caio estava no arquivo do tribunal, procurando por registros antigos de crianças desaparecidas em 2001, oficialmente estava lá para verificar casos de herança. Na realidade, queria encontrar qualquer documento oficial sobre o desaparecimento de Helena Montenegro. Encontrou o que procurava numa pasta amarelada no fundo do arquivo. Caso 2847-2001. Sequestro e homicídio. Helena Montenegro, 4 anos. E Teresa Montenegro, 29 anos. Suas mãos tremeram ao abrir o arquivo. Fotos da cena do crime, depoimentos, relatórios policiais. Tudo confirmava a história que Eduardo havia contado. Teresa foi encontrada morta no local do sequestro. Mas Helena simplesmente desapareceu. O que mais chamou sua atenção foi um detalhe no relatório. A vítima menor estava usando uma pulseira de prata com gravação para sempre, Papai, que não foi encontrada na cena do crime. Caio fechou os olhos. Era ela. Camila era Helena Montenegro. Encontrou o que procurava. Ele virou-se assustado. Era sua tia Ângela, parada na porta do arquivo com um sorriso que não chegava aos olhos. Tia Ângela, que susto! O que faz aqui? Estava passando e vi seu carro. Curiosidade de tia, sabe como é? Ela se aproximou, tentando ver os documentos. Que caso interessante é esse? Caio fechou rapidamente a pasta. Só um caso antigo de herança, nada demais. Herança de 2001, ela insistiu. Deve ser uma família muito rica para contratar nossos serviços depois de tanto tempo. É um cliente do Eduardo Montenegro. Ele que pediu para eu dar uma olhada. Viu o rosto da tia se contrair imperceptivelmente ao ouvir o nome do marido. Eduardo pediu. Que estranho. Ele não me falou nada. Talvez seja surpresa. Caio tentou soar casual, mas sentiu suor escorrendo pelas costas. Ângela o estudou por um longo momento. Claro, uma surpresa. Ela sorriu novamente, mas havia algo perigoso naquele sorriso. Bem, não vou atrapalhar seu trabalho. Nos vemos no jantar de domingo. Depois que ela saiu, Caio sentou pesadamente na cadeira. Merda. Ângela desconfiou de alguma coisa. Ele precisava avisar Eduardo. Mas e Camila? Como protegê-la sem contar a verdade? Camila estava terminando as entregas da tarde quando seu celular tocou. Era um número que não reconhecia. Alô, Camila Belmonte. A voz era áspera, ameaçadora. Quem quer saber? Você tá se metendo onde não deve, garotinha. Para com essa história de procurar família? Ou vai se arrepender? Como assim? Quem é você? Um amigo dando um conselho? Esquece o passado. Ou o futuro vai ser bem curto. A ligação foi cortada. Camila ficou parada no meio da rua, o coração disparado. Quem sabia que ela estava investigando o passado? Só tinha contado para Caio. O telefone tocou novamente. Desta vez era Caio. Camila, tudo bem, você parece assustada. Alguém acabou de me ligar fazendo ameaças, dizendo para eu parar de procurar minha família. O quê? A voz dele ficou tensa. Onde você está? Na Rua Madeiro, perto da praça. Não saia daí, estou indo te buscar. 15 minutos depois. Caio chegou ofegante. Camila estava encostada numa parede, claramente abalada. Me conta exatamente o que ele disse. Camila repetiu a conversa. Caio sentiu o sangue gelar. Alguém sabia da investigação. E se estava fazendo ameaças, significava que tinha muito a perder se a verdade viesse à tona. Camila,
Quero que você seja muito cuidadosa nos próximos dias. Não ande sozinha à noite. Varie os trajetos das entregas. Caio, você tá me assustando. O que tá acontecendo, tá? Ele queria contar tudo. Queria pegá-la nos braços e levá-la para longe daquilo tudo. Mas não podia. Ainda não. Só, confie em mim. Ok, em alguns dias vou poder explicar tudo. Camila o encarou, procurando sinais de mentira. Você sabe mais do que está dizendo, não é? Sim, ele admitiu. Mas é para proteger você. Te prometo que em breve vou contar tudo. Ela respirou fundo. Tá bem, confio em você. Caio a acompanhou até em casa. Verificou se o apartamento estava seguro e só saiu depois de ter certeza de que ela estava bem trancada. Naquela noite, Eduardo estava no escritório quando Caio ligou e contou sobre as ameaças. Alguém sabe da investigação, Caio disse, e está disposto a usar violência para proteger segredos. Quem poderia saber? Não sei, fui discreto. A única pessoa que me viu investigando foi... Caio parou. Foi quem? Minha tia, Ângela. Ela apareceu no arquivo hoje. Eduardo sentiu o mundo girar. Ângela sabia. Sua própria esposa sabia que ele estava investigando Camila. Eduardo, você está aí. Estou, Caio. Quero que você mantenha Camila segura. Faça o que for preciso e acelere os testes de DNA. Preciso dos resultados amanhã. Amanhã, Eduardo. Isso é impossível. Torne possível. Pague o que for preciso. Se alguém está fazendo ameaças, é porque Camila realmente é Helena. E se é minha filha, não vou deixar nada acontecer com ela novamente. Na mansão Montenegro, Ângela desligou a extensão do telefone com um sorriso satisfeito. Tinha ouvido toda a conversa de Eduardo. Agora sabia exatamente o que estava acontecendo. Ligou para Estevão. Era ela, a entregadora. Eduardo acha que encontrou Helena. Tem certeza. Absoluta. Eles vão fazer teste de DNA amanhã. Jesus Cristo, depois de 23 anos. Estevão. A voz de Ângela cortou o desespero dele. Você sabe o que precisa ser feito? Ângela, não podemos simplesmente... Podemos e vamos. Não passei 21 anos construindo essa vida para perdê-la agora. Se aquela garota realmente for Helena, ela vai ter um acidente final de história. E se Eduardo descobrir... Eduardo não vai descobrir nada se não houver Helena para descobrir. Estevão ficou em silêncio, absorvendo as implicações. Como, deixa comigo. Conheço pessoas que sabem como fazer essas coisas parecerem acidentes. Naquela noite, 3 pessoas ficaram acordadas na cidade do México. Eduardo, olhando para fotos de Helena e rezando para que os testes confirmassem o que seu coração já sabia. Camila, segurando a pulseira e tentando entender por que sua vida tinha virado de cabeça para baixo, e Ângela, fazendo ligações para pessoas que ela esperava nunca mais ter que contactar, o destino estava acelerando, e não haveria volta. Derrir. Ramírez ligou para Eduardo às 6 da manhã. Os resultados preliminares chegaram. Sua voz estava tensa. Senhor Montenegro, precisa vir aqui pessoalmente. Não é algo que se discuta por telefone. Eduardo nem tomou café. Chegou à clínica em 15 minutos, o coração martelando no peito. 23 anos de esperança e desespero se resumiam ao envelope que o médico segurava. Eduardo, Dere. Ramírez o conhecia há tempo suficiente para dispensar formalidades. Sente-se. Só me diga. É ela. O médico abriu o envelope e olhou para os resultados mais uma vez, como se ainda não acreditasse. Compatibilidade de 99,7%, Eduardo. Você encontrou sua filha. O mundo parou. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem, a respiração faltar. Depois de 2 décadas procurando, Helena estava viva. Estava bem. Estava a poucos quilômetros dali, entregando comida pelas ruas da cidade. Tem certeza absoluta. Absoluta. Os marcadores genéticos são inequívocos. Camila Belmonte é Helena Montenegro. Eduardo cobriu o rosto com as mãos. 23 anos. 23 anos que ela passou sozinha. Crescendo num orfanato, lutando para sobreviver, enquanto ele tinha tudo e não conseguia encontrá-la. Como eu vou explicar para ela? Murmurou. Como peço perdão por 23 anos? Eduardo, você não tem culpa do que aconteceu. Tenho sim. Era meu trabalho protegê-la.
Era meu trabalho encontrá-la. Dr. Ramírez pôs a mão no ombro do amigo. Agora você tem uma segunda chance. Não desperdice pensando no que não pode mudar. Eduardo saiu da clínica em estado de choque. Precisava pensar, planejar como abordar Camila. Não podia simplesmente chegar e dizer: Oi, sou seu pai perdido há 23 anos. Ela ficaria traumatizada, ou acharia que era golpe. Ligou para Caio. É ela. Disse assim que o rapaz atendeu. Camila é Helena. Teste de DNA positivo. Silêncio do outro lado da linha. Caio, você está aí. Estou, é só. É muita informação para processar. Preciso que você me ajude a planejar como contar para ela. Tem que ser feito com cuidado. Claro. Podemos nos encontrar hoje à tarde para... O telefone de Caio foi arrancado de sua mão. Ele estava numa cafeteria e não tinha percebido que 2 homens se aproximaram. Caio! Eduardo ouviu vozes estranhas do outro lado. Doutor Montenegro? Uma voz grave falou no telefone. Aqui é Joaquim Soares, da empresa de segurança. Seu advogado sofreu um pequeno acidente. Nada grave. Mas aconselho o senhor a não se envolver com certas investigações. Se não quiser que aconteça coisa pior, a ligação foi cortada. Eduardo ficou paralisado. Ameaças. Alguém estava fazendo ameaças por causa de Helena. E se essa pessoa soubesse onde ela estava? Discou o número de Camila. Desesperado. Camila estava na padaria comprando pão quando o celular tocou. Número desconhecido de novo. Depois das ameaças de ontem, hesitou em atender. Alô, Camila, aqui é Eduardo Montenegro. Nos conhecemos no meu escritório há alguns dias. E, senhor Montenegro, como conseguiu meu número? Ouça, sei que vai parecer estranho, mas você pode estar em perigo. Onde você está agora? Em perigo. Do que o senhor está falando? Não posso explicar por telefone. Onde você está? Camila olhou ao redor da padaria. Havia alguns clientes. A dona atrás do balcão? Tudo normal. Estou numa padaria na rua Insurgentes, senhor Montenegro. O senhor está me assustando. Escute com atenção. Não volte para casa sozinha hoje. Vá para um lugar público, com movimento. Estou indo te encontrar. Mas por quê? A ligação foi cortada. Camila olhou para o telefone, confusa e assustada. Primeiro Caio com conversas estranhas sobre herança. Depois as ameaças. Agora Eduardo Montenegro ligando do nada, falando sobre perigo. Saiu da padaria, olhando para todos os lados. Havia um homem parado do outro lado da rua que pareceu desviar o olhar quando ela olhou. Paranoia ou perigo real. Decidiu ir para a praça central. Lugar público, cheio de gente, seguro. Ângela estava no escritório de Estevão quando recebeu a ligação. Senhora Montenegro, aqui é Joaquim. O trabalho foi parcialmente executado. O advogado recebeu o aviso, mas a outra parte... Ela mudou de local antes que pudéssemos agir. Como assim mudou de local? Alguém avisou ela. Recebeu uma ligação e saiu correndo da padaria. Ângela apertou o punho. Eduardo tinha avisado Camila. Isso significava que ele sabia que havia perigo. E se ele sabia que havia perigo, ele sabe, disse para Estevão. Eduardo sabe que somos nós. Como pode saber? Não sei, mas sabe, mudança de planos. Precisamos acelerar tudo. Estevão estava visivelmente nervoso, suando mesmo com o ar-condicionado ligado. Ângela, talvez devêssemos reconsiderar se ela realmente for Helena. Se ela for Helena, ela vai herdar tudo. Estevão, tudo. Você vai voltar a ser o irmão pobrezinho, dependente da caridade alheia? E eu vou perder 21 anos de investimento. Mas matar uma garota inocente? Ângela se virou para ele com olhos gelados. Inocente? Ela vai destruir nossas vidas, Estevão. E você já matou antes. Lembra da Teresa? Eu não matei Teresa. Os sequestradores que... Você contratou os sequestradores. Você planejou tudo. A única diferença é que desta vez não vamos deixar que outros façam o trabalho sujo. Estevão engoliu em seco. Tinha razão. Depois de 23 anos, ainda tinha sangue nas mãos. O que você quer fazer? Joaquim e os homens dele vão finalizar o serviço hoje à noite. E dessa vez, não vai sobrar ninguém para contar história. Na praça, Camila sentou num banco próximo à fonte, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Sua vida tinha virado um filme de suspense da noite para o dia.
Viu Eduardo Montenegro antes dele a ver. O homem estava claramente desesperado, olhando para todos os lados, procurando por ela. Quando seus olhares se encontraram, ele correu na direção dela. Camila, graças a Deus você está bem. Senhor Montenegro, o que está acontecendo? Por que alguém quereria me fazer mal? Eduardo se sentou ao lado dela, as mãos tremendo. Por quê? Porque há pessoas que não querem que você descubra quem realmente é. Como assim? Camila, preciso te contar algo. Algo que vai mudar sua vida completamente. Ela o encarou, vendo a emoção crua no rosto dele. Eu tô escutando. Eduardo respirou fundo. Não era assim que tinha planejado. Mas não havia mais tempo para cautela. Há 23 anos, minha filha Helena foi sequestrada. Ela tinha 4 anos. Minha esposa Teresa foi morta tentando protegê-la. Mas Helena simplesmente desapareceu. Camila sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. Senhor Montenegro, ela usava uma pulseira de prata que eu tinha comprado para ela, com um coração gravado e as palavras para sempre. Papai, a mão de Camila foi automaticamente para o pulso. Fiz testes de DNA, Camila. Você é minha filha. Você é Helena. O mundo girou. Camila sentiu náusea, tontura, como se estivesse caindo num buraco sem fundo. Isso é impossível. Eu sei como soa. Sei como deve ser difícil de acreditar. Mas tenho as provas. Tenho fotos suas de criança. Tenho os relatórios médicos. Pare. Camila se levantou abruptamente. Pare de falar. Ela começou a andar em círculos. A respiração irregular. Fragmentos de memórias começaram a brotar. Uma voz masculina cantando: "Duerme, menina." O cheiro de um perfume específico. Mãos grandes e seguras a embalando. Papai. A palavra saiu num sussurro. Eduardo sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Sim, minha princesa. Papai nunca parou de procurar você. Camila desabou no banco soluçando. 23 anos de vazio, de perguntas sem resposta, de sentir que algo fundamental estava faltando. E agora, a verdade estava ali, na forma de um homem que chorava tanto quanto ela. Por quê? Porque levou tanto tempo. Porque quem fez isso com nossa família escondeu muito bem as pistas. Porque mudaram seu nome, te levaram para longe. Porque eu falhei em proteger você. Quem fez isso? Eduardo hesitou, ainda não tinha certeza. Mas as ameaças de hoje confirmavam suas suspeitas. Pessoas próximas de nós, pessoas que tinham muito a ganhar com seu desaparecimento. Camila olhou para a pulseira, finalmente entendendo por que sempre se sentiu conectada a ela. A gravação? Foi você que mandou fazer. Foi. No dia antes do sequestro, você tinha ficado encantada com as pulseiras na vitrine da joalheria. Mas memórias voltaram. Uma loja brilhante, um homem alto a segurando no colo. A emoção de escolher a pulseira mais bonita. Eu lembro. Ela sussurrou. Eu lembro de você. Pai e filha se abraçaram ali na praça. 23 anos de separação se desfazendo num momento. Mas nem Eduardo nem Camila perceberam os homens que os observavam de longe, falando baixo em celulares, esperando o momento certo para agir. A reunião mais esperada de suas vidas estava prestes a se tornar a mais perigosa. O apartamento de Camila parecia menor agora que Eduardo estava ali. Ele olhava ao redor, tentando imaginar como sua filha tinha vivido todos esses anos. Era simples, limpo, mas havia uma tristeza no ambiente que partia seu coração. A tristeza de quem sempre esteve sozinha. Quer um café? Camila perguntou, ainda tentando processar a realidade nas últimas 2 horas. Tinha descoberto que tinha um pai, uma família, e que alguém queria matá-la por isso. Não precisa se incomodar. Eduardo respondeu, mas ela já estava mexendo na cozinha pequena. Era uma forma de manter as mãos ocupadas enquanto o cérebro tentava entender tudo. Senhor Montenegro, digo, pai. A palavra ainda soava estranha. Me conte sobre minha mãe. Eduardo se sentou na mesa minúscula, pegando a foto que sempre carregava na carteira. Teresa era especial, inteligente, corajosa. Tinha um coração enorme. Você parece muito com ela. Camila estudou a foto. Era uma mulher bonita, de sorriso doce, segurando uma menina de cabelos escuros. Eu lembro dela cantando. Camila disse subitamente. Luna de minha alma.
Estrela del cielo. Era essa música. Os olhos de Eduardo se encheram de lágrimas. Era a canção de ninar favorita dela. Cantava toda a noite para você dormir. Mais fragmentos voltaram. O calor de um abraço maternal. O cheiro de flores no cabelo. Uma voz doce sussurrando palavras de carinho. Como ela morreu. Eduardo respirou fundo. Não havia maneira suave de contar. No dia do sequestro, Teresa tentou impedir que levassem você. Eles atiraram nela. Camila sentou pesadamente. O peso da tragédia caindo sobre ela. E quem foram eles? Durante anos, achei que eram criminosos comuns. Mas agora tenho certeza de que alguém da família estava envolvido. Da nossa família. Meu irmão Estevão estava com problemas financeiros na época. Teresa tinha descoberto que ele estava desviando dinheiro da empresa. E minha atual esposa... Ângela. Eduardo parou, lutando com as palavras. O que tem ela? Ângela se aproximou de mim logo depois da tragédia. Na época, achei que era coincidência, que ela realmente se importava. Mas hoje percebo que ela sempre soube mais do que dizia. Camila tocou na pulseira, pensativa. E agora que me encontraram, eles querem me eliminar de vez. Não vou deixar isso acontecer. Nunca mais. O telefone de Eduardo tocou. Caio. Eduardo, consegui escapar. Onde vocês estão? No apartamento de Camila. Você está bem? Uns arranhões. Nada demais. Mas eles sabem onde ela mora. Vocês precisam sair daí. Agora. Joaquim Soares estava parado do outro lado da rua, observando o prédio onde Camila morava. 3 homens com ele. Todos armados, todos experientes em fazer acidentes parecerem convincentes. O velho ainda está lá em cima, informou pelo celular. Quer que a gente suba? Esperem ele sair, respondeu Ângela. Não podemos machucar Eduardo, seria suspeito demais. E se ele não sair, então vocês arranjam um jeito de separar eles. O importante é que a garota não veja o amanhecer. Caio chegou ao prédio de Camila ofegante, olhando para todos os lados. Tinha certeza de que estava sendo seguido. Subiu as escadas correndo e bateu na porta. E sou eu, Caio. Eduardo abriu. E Caio entrou rapidamente. Precisamos sair daqui, agora, disse olhando para Camila. Eles têm um endereço. Quem são eles? Camila perguntou. Caio olhou para Eduardo, que assentiu. Minha tia Ângela contratou criminosos para te eliminar. Sua tia é a esposa do meu pai. Camila sentiu o mundo girar novamente. Sinto muito. Eu não sabia de nada até hoje quando descobri a verdade sobre quem você era. Tentei proteger você, mas... Você sabia. Camila se virou para Caio, os olhos cheios de traição. Você sabia quem eu era e não me contou. Camila, eu... Você me mentiu. Ficou se aproximando de mim, fingindo que se importava, enquanto sabia a verdade o tempo todo. Não foi assim. Eu me apaixonei por você antes de saber quem você era. Mentira. Tudo foi mentira. Eduardo viu a dor no rosto da filha e intervenou. Camila, não temos tempo para isso agora. Depois vocês conversam. Agora precisamos sair daqui vivos. Ela pegou a mochila com o pouco que tinha de valor. Alguns documentos, uma foto das freiras do orfanato e sempre a pulseira. Para onde vamos? Hotel, lugar público com segurança. Eduardo respondeu. Amanhã decidimos o que fazer. Saíram pela escada de emergência dos fundos. Eduardo tinha aprendido a ser cauteloso durante anos de investigações sobre Helena, mas não foi cauteloso o suficiente. Joaquim os viu saindo e fez sinal para os homens. Eles estão se movendo. Interceptem na rua lateral. A perseguição começou nas ruas estreitas próximas ao apartamento de Camila. Eduardo dirigia seu carro blindado com Camila no banco do passageiro e Caio atrás, todos olhando pelos espelhos. Ali, Caio apontou. Moto preta. Vem atrás da gente. Eduardo acelerou, mas havia trânsito. A moto se aproximou e eles viram o homem tirando algo da jaqueta. Abaixem! Eduardo gritou. O primeiro tiro estilhaçou o vidro traseiro. Camila gritou. Se jogando no chão do carro, Caio a protegeu com o corpo. Eduardo fez uma curva brusca, subindo na calçada para desviar de um caminhão. A moto não conseguiu acompanhar a manobra e bateu numa placa de trânsito. Conseguimos, Caio disse.
Mas Eduardo olhou pelo retrovisor e viu 2 carros pretos se aproximando. Ainda não. A perseguição se estendeu por 20 minutos pelas ruas da Cidade do México. Eduardo usou toda a sua experiência de anos fugindo de investigadores corruptos e sequestradores. Conhecia a cidade como poucos. Sabia quais ruas davam em becos sem saída e quais tinham túneis subterrâneos. Finalmente, conseguiram se esconder num estacionamento subterrâneo de um shopping. Eles desistiram, Eduardo disse, verificando se não havia ninguém o seguindo. Camila estava tremendo, abraçada aos próprios joelhos. Por que isso está acontecendo comigo? Ontem eu era só uma entregadora. Hoje descobri que tenho um pai bilionário e que pessoas querem me matar. Eduardo se ajoelhou na frente dela. Helena, posso te chamar de Helena? Ela assentiu, ainda em choque. Helena, sei que é muito para processar. Sei que sua vida mudou completamente em poucas horas. Mas quero que saiba uma coisa. Durante 23 anos, não passou um dia sem que eu pensasse em você. Não passou uma noite sem que eu rezasse para te encontrar. E agora que me encontrou, agora vou fazer o que deveria ter feito há 23 anos. Proteger você, custe o que custar. Caio, que tinha ficado em silêncio durante a conversa, se aproximou hesitante. Camila, Helena, sei que você está brava comigo. E tem direito de estar, mas precisa saber que tudo o que senti por você foi real. A investigação era trabalho, mas o amor foi a coisa mais verdadeira que já aconteceu na minha vida. Ela olhou para ele, vendo a sinceridade nos olhos. Como posso confiar em você agora? Porque acabei de trair minha própria família para proteger você. Porque quando descobri que minha tia estava envolvida, escolhi você. Sempre vou escolher você. Eduardo observou a interação entre os 2 jovens. Podia ver que, apesar da raiva, Camila ainda sentia algo por Caio. E podia ver que o rapaz realmente a amava. Helena, disse suavemente, vamos para o hotel. Amanhã decidimos como lidar com Ângela e Estevão. O que você vai fazer com eles? Eduardo pensou nas 2 décadas de casamento falso, nos anos de fingimento, na traição que custou a vida de Teresa e 23 anos de separação da filha. Vou fazer justiça pela sua mãe, por você, por todos esses anos perdidos. Naquela noite no hotel, Camila olhou pela janela da cidade onde cresceu sem saber quem era. Amanhã seria Helena Montenegro, herdeira de um império, filha de um pai que nunca parou de procurar por ela. Mas hoje, ela ainda era apenas Camila, tentando entender como sua vida tinha virado de cabeça para baixo em questão de horas. E em algum lugar da cidade, Ângela Montenegro estava descobrindo que subestimar o amor de um pai por sua filha tinha sido o maior erro de sua vida. Amanhã chegou com uma clareza que Helena não experimentava há anos, pela primeira vez na vida. Acordou sabendo exatamente quem era. Não Camila, a órfã sem passado. Mas Helena Montenegro, filha amada que foi violentamente arrancada de sua família, Eduardo tinha dormido na poltrona ao lado da cama, se recusando a deixá-la sozinha nem por um momento, acordou assim que ela se mexeu. Como você está, minha princesa? A palavra princesa fez algo esquentar no peito dela. Era uma palavra familiar, que ecoava de memórias há muito enterradas. Confusa, assustada, mas completa, sabe? Pela primeira vez me sinto completa. Eduardo sorriu, os olhos brilhando. Sua mãe sempre dizia que você era nossa luz, que quando você nasceu, nossa família finalmente fez sentido. Helena tocou na pulseira, agora entendendo por que nunca conseguiu tirá-la. Me conta mais sobre ela, sobre nós. Caio tinha saído cedo para buscar roupas e providências de segurança. Então pai e filha finalmente tiveram um momento que esperaram 23 anos para ter. Eduardo puxou o celular e mostrou centenas de fotos que guardava como tesouros. Aqui você tinha 2 anos. Primeira vez que conseguiu ficar em pé sozinha. Teresa chorou de emoção. Helena olhou para a foto de uma menininha de cabelos escuros, sorrindo banguela, sendo aplaudida por uma mulher linda. Eu lembro disso, ela exclamou. Lembro de vocês batendo palmas e eu me sentindo tão orgulhosa. E aqui, Eduardo passou para outra foto. Você tinha 3 anos, insistiu em ajudar Teresa a fazer biscoitos e fez a maior bagunça da cozinha. A memória voltou como uma onda. Mãos pequenas afundando na massa, farinha espalhada por toda parte, risadas ecoando pela cozinha ensolarada. Mamãe,
Tô ajudando, Helena sussurrou, lembrando das próprias palavras. Exatamente o que você disse. Eduardo riu, mas os olhos estavam marejados. Teresa respondeu: Claro que está, meu amor. É a melhor ajudante do mundo. Helena sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Finalmente entendia de onde vinha aquela sensação constante de que algo estava faltando. E você, que tipo de pai você era? Completamente apaixonado por você, Eduardo confessou. Trabalhava muito, mas sempre chegava em casa na hora do jantar. Você me esperava na janela, e quando me via subindo a rua, corria para a porta gritando: Papai chegou! Helena fechou os olhos, e a memória veio nítida. A sensação de estar no alto, nos braços fortes de um homem que cheirava a perfume caro e amor incondicional. Você me jogava para o alto e eu fingia que estava voando. E você gritava: mais alto, papai, mais alto! Eduardo riu. Teresa sempre reclamava que eu ia dar um ataque cardíaco nela de tanto susto. Passaram a manhã inteira recuperando memórias. Cada foto, cada história fazia Helena se lembrar de mais detalhes. O quarto cor-de-rosa com estrelas no teto. O cavalinho de balanço que ela chamava de tornado. As histórias que Eduardo inventava antes de dormir sobre princesas corajosas que salvavam dragões em vez de serem salvas por eles. Por que ninguém me encontrou no orfanato? Helena perguntou quando pararam para almoçar. Eduardo suspirou pesadamente. Por que mudaram seu nome, Helena? Quando chegou ao orfanato, você estava traumatizada, não falava. Provavelmente disseram que se chamava Camila. E as freiras acreditaram. Procurei por Helena Montenegro durante anos, mas nunca por Camila Belmonte. E a pulseira, ninguém associou. As investigações sempre focaram em sequestros por dinheiro. Nunca imaginei que alguém da família estava envolvido. Se tivesse suspeitado de Ângela e Estevão desde o início. Helena pegou a mão do pai. Não foi culpa sua. Você foi traído por pessoas em quem confiava. Mas era meu trabalho proteger você. E agora está protegendo. Agora estamos juntos de novo. Caio voltou ao hotel ao meio-dia com notícias preocupantes. Ângela registrou o boletim de ocorrência. Informou. Disse que Eduardo desapareceu. Que ela suspeita de sequestro. Que desgraçada. Eduardo murmurou. Está tentando virar a situação a favor dela. Tem mais. Estevão convocou reunião de emergência do conselho da empresa para hoje à tarde. Quer discutir o desaparecimento do CEO. Helena franziu a testa. Eles não podem simplesmente tomar controle da empresa. Podem tentar, Eduardo respondeu. Especialmente se conseguirem me declarar mentalmente incapaz ou se algo acontecer comigo. Então temos que agir primeiro, Helena disse, surpreendendo os dois homens com a determinação na voz. Temos que expor eles antes que eles nos eliminem. Caio olhou para ela com admiração crescente. O que você está pensando? Estou pensando que passar 23 anos sendo subestimada me ensinou algumas coisas. Eles esperam uma garota órfã, assustada, fácil de manipular. Vão ter uma surpresa. Eduardo sorriu. Era Teresa falando através da filha. A mesma coragem, a mesma inteligência estratégica. O que você propõe? Primeiro, precisamos de provas, Caio. Você disse que encontrou documentos sobre o sequestro original? Sim. Mas não provam o envolvimento de Ângela e Estevão. Então vamos fazê-los confessarem. Como? Helena pensou por um momento, mexendo na pulseira como sempre fazia quando estava concentrada. Ângela não sabe que descobrimos quem eu sou oficialmente. Certo. Para ela, somos apenas suspeitas. Certo. Então vamos usar isso, Caio. Você vai voltar para casa, fingir que tudo está normal, vai dizer para sua tia que a investigação não deu em nada. Que eu sou só uma golpista tentando se aproveitar da semelhança. Ela não vai acreditar. Vai se você for convincente, e quando ela relaxar a guarda, quando achar que o perigo passou, você aparece. Eduardo completou, entendendo o plano. Exato. Aparecemos juntos, com as provas do DNA, na frente de testemunhas. Eles vão surtar. Vão cometer erros. Caio balançou a cabeça. É arriscado demais. Mais arriscado do que ficar fugindo pelo resto da vida. Helena se levantou, andando até a janela. Caio, durante toda a minha vida, fui a garota que ninguém notava, a órfã sem importância. Mas agora sei quem realmente sou.
Sou filha de Teresa Montenegro, que morreu defendendo a família. Sou filha de Eduardo Montenegro, que nunca desistiu de me procurar. E essa força, essa coragem, está no meu sangue. Ela se virou para os 2 homens. Não vou mais correr. Chegou a hora de enfrentar quem destruiu nossa família. Eduardo sentiu orgulho inflando no peito. Sua filha tinha crescido forte, corajosa, exatamente como Teresa teria querido. Então vamos fazer isso, disse. Mas fazemos do meu jeito, com segurança máxima, com backup, com tudo planejado nos mínimos detalhes. E se der errado? Caio perguntou. Helena olhou para a pulseira, para as palavras que a sustentaram durante 2 décadas de solidão. Se der errado, pelo menos vamos estar juntos. E dessa vez, ninguém vai conseguir nos separar de novo. Naquela tarde, enquanto planejavam cada detalhe da confrontação, Helena sentiu algo que nunca tinha experimentado. A sensação de pertencer verdadeiramente a algum lugar não era apenas a descoberta da família, era a descoberta de si mesma. Olhou para Eduardo, que estudava plantas do prédio da empresa, e para Caio, que fazia ligações para organizar backup legal, 2 homens dispostos a arriscar tudo por ela, depois de uma vida inteira cuidando de si mesma. Agora tinha pessoas que a amavam o suficiente para lutar ao seu lado. À noite, quando Eduardo a tocou na cama como costumava fazer 23 anos atrás, Helena disse: Pai, promete uma coisa, qualquer coisa, minha princesa. Independente do que acontecer amanhã, quero que saiba que valeu a pena. Esses 2 dias com você valeram pelos 23 anos perdidos. Eduardo beijou a testa da filha, o coração transbordando de amor e determinação. Amanhã vamos recuperar tudo o que nos roubaram, Helena. Nossa família, nossa justiça, nosso futuro. E se não conseguirmos, conseguiremos, porque agora somos 3 contra 2. E o amor sempre vence o ódio. Do outro lado da cidade, Ângela e Estevão bebiam champanhe. Celebrando o que acreditavam ser a vitória, não faziam ideia de que a tempestade perfeita estava se formando contra eles. Caio respirou fundo antes de tocar a campainha da casa de Ângela. 3 dias fingindo que a investigação tinha dado em nada. 3 dias mentindo para a própria tia enquanto Helena e Eduardo se preparavam para o confronto final. Hoje tudo seria revelado. Caio. Ângela abriu a porta com um sorriso que não chegava aos olhos. Que bom te ver. Entra, querido. A casa estava exatamente como ele lembrava da infância. Luxuosa, fria, cada objeto perfeitamente posicionado como num catálogo. Nada ali transmitia calor ou amor verdadeiro. Senta aqui, vou fazer um café, Ângela disse, mas Caio percebeu a tensão disfarçada nos movimentos dela. Tia, preciso conversar com você sobre a investigação do Eduardo. Ângela parou na porta da cozinha. Ah, sim? Como andou isso? Descobriu alguma coisa sobre aquela pessoa? Descobri que somos uns idiotas. Caio mentiu, forçando frustração na voz. A garota é uma golpista de marca maior. Documentos falsos, história inventada. Até conseguiu uma pulseira parecida, sabe-se lá onde. Viu o alívio passar pelo rosto de Ângela como uma onda. Sério, que decepção para o Eduardo. Pior que isso, ele ainda acredita nela. Está completamente obcecado, achando que encontrou a filha perdida. Tô preocupado com ele, tia. Ângela se sentou ao lado do sobrinho, assumindo a postura de tia preocupada que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Pobrezinho. Sempre foi tão vulnerável quando se trata da Helena. Qualquer esperança falsa e ele se agarra como um náufrago. O problema é que ele quer fazer teste de DNA oficial. Já marcou para hoje à tarde. O quê? Pela primeira vez, Ângela deixou a máscara escorregar. Isso é loucura. Não podemos deixar ele se humilhar assim. Por isso vim falar com você. Pensei que talvez vocês 2 poderiam se conhecer. Você poderia conversar com ela. Fazer ela admitir que é golpe. Ângela pensou rapidamente. Se a garota realmente fosse uma farsa, não haveria problema. Mas se ela fosse Helena, bem, era melhor ter certeza. Boa ideia. Onde ela está? Eduardo a levou para o escritório dele. Quer fazer o teste lá. Com toda a pompa. Acho que ele vai anunciar para todo mundo se der positivo. Que horror! Ângela murmurou, mas os olhos brilhavam com algo perigoso. Caio,
Você fez bem em me contar. Vou resolver isso agora mesmo. Depois que Caio saiu, Ângela ligou imediatamente para Estevão. Ela está no escritório do Eduardo. Hoje é a nossa última chance. Ângela, não podemos simplesmente invadir o escritório e... Não vamos invadir. Você vai. É sócio da empresa. Tem direito de estar lá. E quando eu estiver sozinha com ela... Quando eu estiver sozinho com ela... O quê? Você sabe o que fazer, Estevão? É ela ou nós? Não há meio termo. No escritório da Montenegro Enterprises, Helena estava nervosa. Em 1 hora, Estevão chegaria para a reunião de reconciliação que Eduardo havia marcado. Ela vestia um terno simples que Eduardo tinha comprado, mas se sentia poderosa de uma forma que nunca experimentara. Tem certeza de que quer fazer isso? Eduardo perguntou pela 10ª vez. Absoluta. Quero olhar nos olhos da pessoa que matou minha mãe e roubou 23 anos da nossa vida. Caio chegou 15 minutos antes da hora marcada. Como foi? Eduardo perguntou. Ângela acreditou, mas ficou nervosa demais quando soube do teste de DNA. Tenho certeza de que ela ou Estevão vão tentar alguma coisa hoje. Por isso temos segurança extra. Eduardo mostrou 2 homens postados na antessala. Éder Ramírez está a caminho com os resultados oficiais. Helena olhou pela janela para a cidade onde cresceu sem saber quem era. Estou pronta. Estevão chegou pontualmente às 3 da tarde. Helena o observou da sala anexa através do vidro espelhado. Um homem de meia idade, cabelos ralos, aparência descuidada, mas havia algo nos olhos dele que a fez arrepiar. Eduardo. Estevão entrou no escritório olhando ao redor. Cadê essa tal garota que você acha que é a Helena? Ela vai chegar em alguns minutos, Estevão, antes dela aparecer. Quero que você saiba que temos certeza. Teste de DNA positivo. Helena está viva. Helena viu o rosto do tio empalidecer completamente. DNA positivo. A voz saiu rouca. Você tem certeza. Absoluta. Minha filha estava viva o tempo todo, Estevão. Viva e morando aqui mesmo na cidade. Estevão se sentou pesadamente, as mãos tremendo. Eduardo, há coisas que você não sabe. Que tipo de coisas? Sobre o sequestro? Sobre como tudo aconteceu? Eduardo se inclinou para a frente, o coração acelerando. O que você sabe sobre o sequestro? Estevão olhou para a porta, como se quisesse fugir. Depois voltou os olhos para o irmão. Helena viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Jesus, Eduardo. Eu não queria que acontecesse assim. Como assim? Teresa tinha descoberto que eu estava desviando dinheiro da empresa. Muito dinheiro. Ela ia te contar. Ia me expor. Eduardo ficou de pé lentamente, o rosto ficando vermelho. Continue. Eu só queria assustá-la. Contratei uns caras para dar um susto. Fazer ela ficar quieta. Mas aí ela ameaçou chamar a polícia. E eu entrei em pânico. Estevão, o que você fez? Disse para eles pegarem a Helena. Só para dar um susto, para fazer Teresa cooperar. Mas ela tentou impedir. Começou a gritar. E eles... Estevão desabou soluçando. Eles atiraram nela. Eduardo, mataram Teresa na minha frente. E então fugiram com Helena porque ficaram com medo. Eu nunca quis que Teresa morresse. Nunca quis que Helena desaparecesse. Eduardo agarrou o irmão pela gola da camisa. Você matou minha esposa. Você destruiu minha família. Eu não sabia que eles iam atirar. Eu só queria... Você queria o quê? Eduardo gritou, sacudindo Estevão. Salvar sua pele patética às custas da minha família. Na sala anexa, Helena estava tremendo de raiva e choque. Finalmente sabia a verdade. Seu próprio tio tinha orquestrado a tragédia que destruiu sua vida. E Ângela... Eduardo continuou interrogando. Ela sabe, Ângela. Estevão hesitou. Ela sabe. Ela sempre soube. Desde o começo. Foi ela que sugeriu. Foi ela que disse para eu me aproximar dela depois, quando você estava vulnerável. Eduardo soltou o irmão como se ele fosse venenoso. Ângela estava envolvida desde o começo. Éramos amantes há anos. Eduardo, mesmo antes de Teresa morrer, Ângela queria ser a esposa de um homem rico. E eu queria o dinheiro da empresa. Então vocês mataram minha esposa e roubaram minha filha por dinheiro. Eduardo, por favor, tenta entender. Entender o quê? Eduardo berrou. Que vocês são monstros.
Foi nesse momento que Helena decidiu entrar. Não conseguia mais ficar escondida ouvindo sobre a morte da mãe. A porta se abriu, e Estevão olhou para ela como se tivesse visto um fantasma. Deus do céu! Ele sussurrou. Helena! Olá, titio. A voz dela estava gelada. Há quanto tempo? Estevão tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Você está igual a Teresa nessa idade. Minha mãe, que você mandou matar. Helena, eu juro que nunca quis. Nunca quis o quê? Agora era ela quem gritava. Nunca quis me deixar órfã. Nunca quis que eu crescesse sem saber quem era. Nunca quis que meu pai vivesse 23 anos de inferno procurando por mim. Estevão começou a chorar convulsivamente. Perdão. Pelo amor de Deus. Me perdoa. Perdão. Helena riu amargamente. Você quer perdão depois de 23 anos, depois de tentar me matar quando descobriu que eu estava viva. Como você sabe? Sei de tudo, Estevão. Sei que você e Ângela contrataram assassinos. Sei que vocês preferiam me ver morta a perder o dinheiro sujo de vocês. Estevão olhou para Eduardo, depois para Helena, e percebeu que não havia mais saída. Vocês não entendem. Se Helena voltar, vai herdar tudo. Ângela vai ficar sem nada. Eu vou ficar sem nada. E isso justifica assassinato. Eduardo perguntou, a voz perigosamente baixa. Eduardo, por favor, somos irmãos. Você deixou de ser meu irmão no dia que botou as mãos na minha família. Nesse momento, a porta se abriu novamente. Era Ângela, acompanhada por 2 seguranças que Eduardo não reconhecia. Desculpem a demora. Ela disse com um sorriso frio. Mas acho que é hora de encerrar essa reunião de família. Helena viu as armas dos homens e entendeu que a confissão de Estevão tinha sido apenas o começo. A verdadeira batalha estava apenas começando. O tempo pareceu congelar quando Ângela entrou no escritório. Os 2 homens armados se posicionaram estrategicamente. Bloqueando as saídas, Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Depois de 23 anos, estava face a face com a mulher que tinha destruído sua família. Ângela, Eduardo disse, a voz controlada, mas os olhos em chamas. Chegou na hora perfeita para ouvir a confissão do seu amante. Eu ouvi tudo da antessala. Ela respondeu com frieza. Estevão sempre foi fraco demais para guardar segredos. Estevão olhou para ela com desespero. Ângela, você disse que ia me ajudar. Ajudei durante 23 anos, querido. Mas agora você virou um estorvo. Helena deu um passo à frente, estudando a mulher que tinha vivido na casa de seu pai, dormido na cama de sua mãe, fingido amor por 2 décadas. Então você é Ângela Montenegro, disse, a voz carregada de desdém. A viúva que se aproveitou da dor do meu pai. Ângela a examinou de cima a baixo, como se estivesse avaliando um objeto. Tem mesmo a cara da Teresa. Que pena que herdou também a teimosia dela. Minha mãe era teimosa porque lutava pelo que era certo. Sua mãe era teimosa porque não sabia quando parar de fazer perguntas. Ângela retrucou. Se tivesse ficado quieta sobre os negócios do Estevão, ainda estaria viva. Eduardo avançou na direção da esposa, mas um dos homens armados deu um passo ameaçador. Mol, 21 anos, Eduardo sibilou. 21 anos dormindo ao meu lado, fingindo me amar, sabendo que você tinha matado Teresa e roubado Helena. Amor, Ângela riu. Eduardo, você realmente achou que eu me casaria com um homem destruído por amor? Me casei com sua conta bancária. O resto foi apenas boa atuação. E agora? Helena perguntou. Qual é o plano, nos matar aqui no escritório? Claro que não. Ângela sorriu. Seria muito suspeito. Vocês vão ter um acidente. Muito trágico. Pai e filha recém-reunidos. Mortos num incêndio no prédio da empresa. Você está louca, Eduardo disse. Tem seguranças por todo lado? Câmeras? Que coincidência. Ângela checou o relógio. Sistema de segurança vai ter uma pane em exatos 5 minutos. E os seguranças que você contratou? Bem, Joaquim aqui. Ela apontou para um dos homens. Trabalha para mim há anos. Helena sentiu o pânico crescer, mas forçou-se a manter a calma. Tinha sobrevivido 23 anos sozinha nas ruas. Não ia morrer agora que finalmente tinha encontrado sua família. Caio sabe de tudo, disse.
Se alguma coisa acontecer conosco, Caio está cuidando dos próprios problemas. Ângela interrompeu. Meus homens estão com ele neste exato momento. O coração de Helena parou. O que vocês fizeram com ele? Nada ainda, mas se vocês não cooperarem... Foi quando o telefone de Eduardo tocou. Dedé Ramírez. Atenda, Ângela ordenou. Viva speakerphone. Eduardo hesitou, mas a arma apontada para Helena o fez obedecer. Dr. Ramírez. Eduardo, os resultados oficiais chegaram. Compatibilidade de 99,9%. É definitivo. Camila é sua filha Helena. Ângela fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo o impacto da confirmação. Obrigado, doutor. Eduardo desligou. Então é verdade. Estevão murmurou. Ela realmente sobreviveu. E vai morrer hoje. Ângela disse friamente. Igual deveria ter morrido há 23 anos. Ângela, por favor. Estevão implorou. Ela é só uma garota. É uma garota que vai herdar bilhões que são meu por direito. Ângela explodiu. Passei 21 anos construindo essa vida, fingindo amar um homem obcecado por fantasmas. Não vou perder tudo agora. Helena olhou para o tio e viu algo que não esperava. Remorso genuíno. Estevão, disse suavemente. Você realmente quer mais sangue nas suas mãos. Eu nunca quis que Teresa morresse. Foi um acidente. Não foi acidente. Ângela cortou. Você pagou criminosos para sequestrar uma criança. Sabia exatamente o que podia acontecer. Mas eu não queria. Você queria o dinheiro. Ângela gritou. E agora está com medo de assumir as consequências. Foi nesse momento que a luz piscou e o sistema de segurança emitiu um bip de desligamento. Ângela sorriu. Hora do show, gentlemen. Joaquim sacou um aparelho incendiário, enquanto o outro homem se dirigiu para fechar as cortinas. Mas antes que pudessem agir, a porta explodiu. Caio entrou correndo, seguido pelos seguranças reais de Eduardo e 2 policiais. Polícia, larguem as armas. O caos tomou conta do escritório. O comparsa de Joaquim tentou usar Helena como escudo. Mas ela se lembrou das lições de autodefesa que aprendeu nas ruas e deu uma cotovelada no estômago dele. Se libertando, Joaquim disparou contra os policiais, mas Eduardo se jogou na frente de Helena, levando o tiro no ombro. Caio avançou sobre Joaquim e os dois rolaram pelo chão lutando pela arma. Oh, pai! Helena gritou, vendo Eduardo sangrando. Estou bem, ele gemeu. É só o ombro. Ângela tentou fugir pela janela, mas um dos policiais a interceptou. Estevão estava encolhido num canto, chorando e murmurando pedidos de perdão. Está tudo acabado, Ângela. Eduardo disse apoiado em Helena. 23 anos de mentiras acabou. Não acabou. Ela sibilou, mesmo algemada. Você acha que vai conseguir provar alguma coisa? Quem vai acreditar na palavra de uma órfã contra a minha? Helena se aproximou dela, os olhos brilhando com uma força que vinha de 2 décadas de sobrevivência. Não sou mais uma órfã, disse calmamente. Sou Helena Montenegro, e você acabou de confessar tudo na frente de policiais. Confissão forçada nunca vai ser aceita no tribunal. Quem falou em confissão forçada? Caio se aproximou, mostrando o celular. Tudo foi gravado, desde a entrada no escritório. Ângela olhou para o aparelho com horror. Você? Aprendi com os melhores. Caio sorriu. Uma tia advogada me ensinou que evidência é tudo. Os policiais começaram a levar Ângela e seus capangas. Ela se virou uma última vez para Helena. Você acha que ganhou? Vai herdar um império construído com sangue. Vai carregar essa culpa pelo resto da vida. Não, Helena respondeu com serenidade. Vou transformar esse império em algo que honre a memória da minha mãe. Algo que ajude outras crianças perdidas a encontrar o caminho de casa. Ângela foi levada em silêncio. Mas Helena viu no olhar dela que finalmente entendia. Tinha perdido mais do que dinheiro. Tinha perdido a guerra contra o amor. Estevão se aproximou hesitante de Eduardo e Helena. Eduardo, Helena, eu sei que nunca vão me perdoar. Nem eu me perdoo. Mas quero que saibam que sinto muito, mais do que palavras podem expressar. Eduardo olhou para o irmão por um longo momento. Você vai pagar pelos seus crimes. Estevão, mas parte de mim ainda lembra do garoto que você era antes da ganância te corromper. Obrigado. Estevão sussurrou, antes de ser levado pelos policiais,
Quando finalmente ficaram sozinhos, Helena ajudou Eduardo a se sentar. O ferimento não era grave, mas ele estava perdendo sangue. A ambulância está chegando, Caio informou. Vai ficar tudo bem. Helena olhou para os 2 homens que tinham arriscado tudo por ela. Pai e, bem, o homem que amava. Mesmo depois de todas as mentiras e revelações. Acabou. Ela murmurou. Depois de 23 anos, finalmente acabou. Não, Eduardo corrigiu, pegando a mão da filha. Agora é que está começando. Nossa vida de verdade está apenas começando. Lá fora, as sirenes se aproximavam, mas dentro do escritório, uma família finalmente se reunia de verdade. E pela primeira vez em mais de 2 décadas, Helena Montenegro estava exatamente onde deveria estar. 6 meses depois, o sol da manhã entrava suavemente pelas janelas do escritório da Fundação Eduardo e Teresa Montenegro. Helena estava revisando os relatórios do mês, quando Caio entrou com 2 xícaras de café e aquele sorriso que ainda fazia seu coração acelerar. Mais 17 crianças reunidas com suas famílias este mês, ele disse, entregando o café. E 3 casos novos que podem ter ligação com redes de tráfico. Helena pegou a xícara, seus dedos tocando os dele por um momento. Nos últimos meses, tinham reconstruído a confiança perdida. Não foi fácil. A descoberta de que ele a investigava por ordem de Eduardo criou feridas profundas. Mas o amor verdadeiro e o tempo tinham curado essas cicatrizes. Como está meu pai hoje? Perguntou, olhando pela janela na direção do hospital. Eduardo estava internado há 1 semana. Não era nada grave. Apenas alguns exames de rotina e uma pequena cirurgia para corrigir sequelas do tiro que levou protegendo-a. Mas aos 62 anos, Helena se preocupava com cada detalhe da saúde dele, reclamando que querem mantê-lo mais 2 dias. Caio riu. Disse que tem trabalho importante na fundação e que não pode ficar apodrecendo numa cama de hospital. Ele nunca muda. Helena sorriu, mas havia carinho infinito na voz. Os últimos 6 meses tinham sido uma montanha-russa emocional. O julgamento de Ângela e Estevão mobilizou toda a mídia mexicana. Ângela foi condenada à prisão perpétua por assassinato, sequestro e tentativa de homicídio. Estevão, que colaborou com a justiça, pegou 25 anos. Helena lembrava do último encontro com o tio. 3 meses atrás, na prisão, ele estava magro, envelhecido, mas havia algo de paz nos olhos dele. Helena tinha dito, sei que nunca vou me perdoar pelo que fiz, mas ver você transformar toda essa dor em algo bom, talvez seja a única redenção que eu vou ter nesta vida. Ela não tinha respondido nada. Não havia palavras para 23 anos de sofrimento, mas tinha deixado uma foto na mesa. Ela e Eduardo inaugurando a fundação, para que ele visse que, apesar de tudo, o amor tinha vencido. Helena, a voz de Caio a trouxe de volta ao presente. Desculpa, estava pensando. Em quê? Em como a vida pode mudar completamente. Há 1 ano eu era Camila, a entregadora. Hoje sou Helena Montenegro, diretora de uma fundação que já ajudou mais de 200 famílias. Caio se aproximou e pegou a mão dela, brincando com o anel de noivado que tinha dado há 2 meses. E em 3 semanas vai ser Helena Sá Montenegro. O casamento estava marcado para o final do mês. Seria uma cerimônia pequena, íntima, apenas para as pessoas que realmente importavam. Eduardo insistiu em realizar na mansão da família, nos jardins onde Helena brincava quando criança. Você tem certeza? Ela perguntou, como fazia às vezes nos momentos de insegurança. Certeza de que quer se casar com uma mulher que vem com tanto bagagem emocional? Helena Montenegro. Caio a puxou para mais perto. Eu me apaixonei por uma entregadora corajosa que trabalhava nas ruas da cidade do México. O fato de ela ser herdeira de um império só foi um bônus inesperado. E se eu não conseguir ser a esposa que você merece, você já é a mulher que eu amo. Isso é mais do que suficiente. Helena estava prestes a responder quando a porta se abriu. Era Dr. Ramírez. Bom dia, Helena. Caio. Doutor. Helena se levantou preocupada. Aconteceu alguma coisa com meu pai? Nada de grave. Pode ficar tranquila. Na verdade, vim aqui por outro motivo. Ele se sentou, o rosto sério. Vocês sabem que tenho trabalhado com a polícia analisando evidências dos casos antigos relacionados ao tráfico de crianças, certo? Sim, encontramos algo importante.
Há pelo menos outras 20 crianças que foram sequestradas pela mesma rede que levou você, Helena, a maioria entre 1998 e 2003. Helena sentiu o coração acelerar. Elas estão vivas. Algumas? Provavelmente sim. E com base no que descobrimos sobre seu caso, temos novas pistas para localizá-las. Caio apertou a mão de Helena. O que vocês precisam da gente? Experiência, Helena. Sua história pode ser a chave para encontrar essas outras crianças. Você estaria disposta a trabalhar conosco? Helena não hesitou nem um segundo. Claro, qualquer coisa que puder fazer para ajudar naquela tarde. Helena foi visitar Eduardo no hospital. Ele estava sentado na cama, rodeado de papéis de trabalho, fazendo exatamente o que os médicos tinham proibido. Papai, disse, tirando os documentos das mãos dele. Você deveria estar descansando. Como posso descansar sabendo que tem tanto trabalho para fazer? Ele reclamou, mas seus olhos brilhavam ao vê-la. Helena se sentou ao lado da cama e contou sobre a visita do Dr. Ramírez. Outras 20 crianças. Eduardo murmurou. 20 famílias vivendo o mesmo inferno que eu vivi. Mas agora temos uma chance de ajudá-las. Eduardo pegou a mão da filha. Helena, você tem certeza de que quer se envolver nisso? Vai mexer com muitas memórias dolorosas. Papai, durante 23 anos eu não soube quem era. Agora sei que sou filha de pais que me amaram, que fui criada por freiras que me cuidaram e que encontrei um homem que me ama pelo que sou. Toda essa força, toda essa história, não pode ser só para mim. Eduardo sorriu, vendo Teresa na determinação da filha. Sua mãe ficaria muito orgulhosa. Espero que sim. Helena, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você me perdoa por não ter conseguido te proteger, por ter demorado tanto para te encontrar. Helena olhou para o homem que tinha passado mais de 2 décadas procurando por ela, que tinha arriscado a vida para salvá-la, que agora dedicava toda a sua fortuna para ajudar outras crianças perdidas. Pai, você passou 23 anos me procurando. Quando me encontrou, arriscou tudo para me proteger. Não tenho nada para perdoar. Só tenho amor e gratidão infinitos. Eduardo chorou silenciosamente, finalmente conseguindo perdoar a si mesmo. 3 semanas depois, o jardim da mansão Montenegro estava decorado com flores brancas e douradas. Havia poucos convidados. Dr. Ramírez, algumas freiras do orfanato, colegas da fundação e alguns amigos próximos. Era exatamente como Helena queria. Simples, íntimo, cheio de amor verdadeiro. Eduardo, recuperado e elegante num smoking azul marinho, estava esperando no altar improvisado sob as árvores onde Helena costumava brincar quando criança. Nervoso? Dr. Ramírez perguntou. Ansioso, Eduardo corrigiu. Ansioso para ver minha filha feliz, a música começou a tocar. E Helena apareceu no início do jardim. Estava radiante num vestido simples de seda branca, carregando um buquê de rosas brancas. Mas o que mais emocionou Eduardo foi ver que ela usava um colar com a foto de Teresa, uma forma de ter a mãe presente no momento mais importante de sua vida. Eduardo a acompanhou até Caio, que estava visivelmente emocionado. Cuide bem da minha princesa, Eduardo sussurrou, entregando a mão de Helena. Com minha vida, Caio respondeu. A cerimônia foi simples, mas profundamente emocionante. Quando trocaram votos, Helena disse: Caio, você me ensinou que é possível confiar de novo, amar de novo, sonhar de novo. Prometo passar o resto da vida retribuindo esse amor. E Caio respondeu: Helena, você me mostrou que o amor verdadeiro vale qualquer sacrifício. Prometo honrar não apenas você, mas também a memória de sua mãe e o amor do seu pai, quando foram declarados marido e mulher. Eduardo sentiu uma paz que não experimentava há décadas. Sua família estava completa novamente. 6 meses depois, Helena estava no cemitério, ajoelhada diante do túmulo de Teresa Montenegro. Levava flores frescas toda semana, sempre acompanhada da pulseira que as reuniu. Oi, mãe, sussurrou. Hoje temos novidades importantes. Tocou a barriga ainda discreta. Você vai ser avó, e papai vai ser avô. Estamos pensando em chamar de Teresa, se for menina, para que sua memória continue viva. Uma brisa suave mexeu nas flores, como se fosse uma carícia maternal. A fundação salvou mais 50 crianças este mês. 50 famílias reunidas. Igual nós fomos. Acho que você ficaria orgulhosa. Caio se aproximou por trás, pondo a mão no ombro dela.
Pronta, pronta. Saíram de mãos dadas, enquanto o sol se punha sobre a cidade do México. Na distância, Helena podia ver a sede da Fundação Eduardo e Teresa Montenegro, onde dezenas de funcionários trabalhavam incansavelmente para reunir famílias destroçadas. A pulseira de prata brilhou no pulso dela, não mais como símbolo de perda, mas como lembrança de que o amor verdadeiro transcende tempo, dor e até mesmo a morte. Uma pequena peça de metal que guardou por 23 anos, o segredo capaz de reunir corações que sempre pertenceram um ao outro. E na Mansion Montenegro, Eduardo olhava pela janela do escritório onde tudo começou, sabendo que sua Helena estava finalmente onde sempre deveria estar, em casa, amada, protegida e transformando dor em esperança para incontáveis outras famílias. O amor tinha vencido, para sempre.